Paz e bem a todos, boa noite. O Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se novamente a ensinar, à beira do mar. E aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca, no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, mas assim que o sol despontou, queimou-se e, como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu em meio entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele lhes disse: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem. Vem Satanás e tirar a palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si. São inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, as ilusões das riquezas, as múltiplas cobiças, sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão frutos 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, louvor a vós, ó Cristo. Amém. Neste Evangelho de hoje, nós temos o início de uma nova etapa dentro do Evangelho de São Marcos, em que, durante toda essa jornada até aqui, do tempo comum, dos Evangelhos da semana, nós temos visto desde Jesus Cristo, no início da sua jornada, do tempo comum, proclamando o reino de Deus está próximo, convertei-vos e creio no Evangelho. Nós temos visto os embates, né, nos sábados, nos dias de sábados, na sinagoga, os fariseus pegando o pé de Jesus, os fariseus reclamando, insultando até Jesus, acusando ele de estar fazendo milagres em nome do demônio, em nome de Beelzebul, enfim. E os pecados contra o Espírito Santo, todos esses acontecimentos nós vimos no Evangelho de São Marcos até agora. E a partir desse momento nós temos como que uma nova etapa no Evangelho, em que Jesus começa a falar das parábolas do reino de Deus. Que parábolas são essas? Elas são todas, podem, por assim dizer, se resumir ou começar a serem compreendidas a partir dessa parábola aqui. Essa parábola é como se fosse a principal, abre aspas, da qual Jesus Cristo diz aos seus discípulos e apóstolos também. Como não entendeis essa parábola? Se não entendereis dessa, como entenderão todas as outras? Então, tamanha a importância dessa parábola de hoje.
E graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já explicou detalhe por detalhe. Cada uma das terras, são 4 tipos de terreno, e nós percebemos também que, por meio dessa palavra que Jesus Cristo ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, temos que ter bastante atenção na palavra de Jesus Cristo. E também outro detalhe importante, antes de começarmos a falar sobre cada um dos terrenos do nosso coração, é que a nós, seguidores de nosso Jesus Cristo, discípulos, os apóstolos, todos nós que estamos perto dele, que cercamos nosso Senhor Jesus. Então todos nós temos esse privilégio, não porque somos melhores do que os outros, mas porque buscamos a Jesus e temos esse privilégio de a nós ser revelado os tesouros do reino de Deus. Então prestemos atenção, muita atenção, e abramos o nosso coração. Por quê? Primeiro terreno, Jesus Cristo, o semeador, saiu para semear, proclamar o Evangelho, a sua palavra de vida eterna. E o primeiro terreno que ele encontrou foi à beira do caminho. Muitos de nós já nos encontramos assim. Até quem já nasceu no berço católico, no berço cristão, em algum momento da sua vida já se sentiu como que fora da igreja, fora do cristianismo, fora do corpo de Cristo. Então, do mesmo modo, essas pessoas que escutam a palavra de Deus, mas estão à beira do caminho, só ouvem, mas não ouvem com seu coração. Não abrem os ouvidos do coração para que possam realmente entronizar por dentro do seu peito, dentro da sua mente, por dentro da sua vida, a palavra de Deus. Então, o que é que acontece? O demônio, o diabo, Satanás, vem, como as aves faziam com as sementes, vem e pegam a semente. Comem, roubam a semente, que é a palavra de Deus, roubam a palavra de Deus que nos dá vida, da nossa vida. Então, que já, com a graça de Deus, saiamos dessa etapa, nós já não sejamos mais à beira do caminho, mas verdadeiros seguidores de Cristo, e com isso não permitamos que o inimigo queira tirar a palavra de Deus de nossos corações. Através de dúvidas, através de heresias, de tantas outras coisas que nos tiram da doutrina de Jesus, nos tiram da palavra, do caminho dele. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, o primeiro terreno é isso, o terreno à beira do caminho. Já no decorrer do caminho, também nós, no decorrer da nossa caminhada cristã, nós muitas vezes podemos nos encontrar com um coração em terreno pedregulho, terreno pedregoso. Nesse terreno nós até acolhemos Jesus, o inimigo não nos rouba a palavra, nós acolhemos, mas infelizmente não criamos raízes. Não só raízes na palavra de Deus, mas raízes em nós mesmos. Em outras parábolas, Jesus Cristo fala do homem sensato e do insensato, que é aquele que, o sensato, ele funda a sua casa sobre a rocha, ou seja, precisamos ter uma base. E para que realmente aprendamos e acolhemos a palavra de Deus, nós devemos ter raízes em nós mesmos, ter disciplina, ter o mínimo de foco e consciência de que precisamos de Jesus e ele não é uma filosofia vã. O cristianismo, a fé em Cristo de nosso Senhor, essa boa nova do reino dos céus, não é algo que é passageiro, é algo que vai mudar a nossa vida e nós devemos continuar com ela pelos restos das nossas vidas. Então, primeiro passo, à beira do caminho, nós devemos acolher a palavra de Deus com fé. Segundo passo, nós devemos criar raízes em nós mesmos, para que a palavra de Deus também crie raízes em nós, nos nossos corações. Devemos ter a constância, a inconstância. Um dia eu estou com vontade de rezar, outro dia eu não estou, então não rezo. Não pode ser assim. Devemos ter essa constância, essa disciplina, essa ordem, que não vem de nós mesmos, mas vem de Cristo, para ordenar os nossos corações. E assim, tendo raízes em nós mesmos, conseguiremos criar raízes da palavra, da semente, que é a palavra de Deus, em nossos corações e em nossas vidas. Terceiro e último terreno problemático, nós temos o terreno dos espinhos. Nesse a palavra cria raízes, a palavra é acolhida com fé, cria raízes, tem constância, tem uma vida de oração, a pessoa vai à missa dominicalmente, a pessoa talvez até tenha essa constância que não vemos no terreno pedregoso. Mas o problema do terreno dos espinhos é justamente que a pessoa ela é sufocada, ela se deixa sufocar, se deixa que a palavra de Deus seja sufocada no seu coração.
através das ilusões, através das preocupações. Muitas vezes nós queremos controlar tudo ao nosso redor com as nossas próprias mãos. Esquecemos de entregar nas mãos de Jesus e esquecemos de entregar pelas mãos de Maria, pelas mãos dos nossos santos intercessores também, essas preocupações, esses problemas, quem sabe uma dívida, um problema financeiro, ou uma doença, ou algum problema na família. Tantas coisas que nos deixam angustiados, que nos deixam preocupados. Nós devemos deixar tudo isso nas mãos de Deus, para que assim, nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, essa palavra em nosso coração germine e dê frutos. E por fim, temos, graças a Deus, o terreno bom, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele, através de toda a sua pregação, todo seu ministério público, ele busca nos adubar, digamos assim. Ele busca preparar os nossos corações para recebê-lo em plenitude. E quando recebemos a sua palavra, quando recebemos o Verbo de Deus que se fez carne em nossas vidas, nós damos frutos. Um profeta, um pastor, enfim, qualquer pessoa que vem de Deus, como é que nós comprovamos que ela realmente vem de Deus? Através dos seus frutos. Assim, nós também devemos buscar, entregar e confiar nosso coração a Deus, termos fé, termos a esperança, constância, para que assim, mesmo com as tribulações, mesmo com as preocupações da vida, com as ilusões das riquezas, as tentações e o diabo querendo a nossa perdição, nós seguimos sempre no caminho de Deus. Às vezes nós caímos, tropeçamos, mas em Cristo sempre nos levantamos, porque Ele é a nossa força. Paz bem a todos, Deus abençoe a cada um de nós. E não nos importamos também com se a gente dá 30 frutos, o nosso irmão dá 60, outro dá 100. Porque isso é um chamado, é uma bênção de Deus especial para cada um de nós. Então, acolhemos a palavra de nosso Senhor, sejamos abençoados por Ele, para darmos os frutos que Deus quiser. Paz e bem a todos.